Entrevista. Agora em Ubá, faltando 20 para 1 da tarde, ao vivo em nossos estúdios, estamos recebendo a vereadora Aline Mello, que vai dar os detalhes a respeito de um movimento que leva informação e apoio aos que sofrem com fibromialgia. Vamos entender um pouco mais essa doença, né, Roberta, que vem aí alarmando. Boa tarde, vereadora. Pois é, Aline, seja muito bem-vinda aqui ao programa Conexão Líder, trazendo uma informação tão importante e que é preciso mesmo levar conhecimento para toda a sociedade, para a gente tirar as dúvidas a respeito da doença. Sim, boa tarde aos ouvintes. É algo muito importante, eu já quero agradecer por esse espaço. A gente está trazendo aqui algumas informações para a população. Basicamente, quem fala assim, nunca ouvi falar sobre fibromialgia. O que é uma doença, como aparece, como que a pessoa chega a esse diagnóstico? Sim, é uma doença ainda pouco falada, né? Só quem vive mesmo que sabe como que ela é. Então, o que acontece? Ela é uma doença, antigamente era considerado síndrome, às vezes até mesmo uma doença psicossomática, mas hoje, atualmente, é considerado doença, né? Inclusive no CID-11 já é considerado doença, e a forma de diagnóstico dela é clínica, é uma forma clínica. Existem estudos, mas ainda não é aberto, não está ainda para a população em geral, de ressonância, uma ressonância que foi feito um estudo que vê que as mudanças, alterações cerebrais durante a ressonância magnética, mas ainda nós não temos acesso a esse exame, mas já constatou-se mudanças no cérebro das pessoas que têm fibromialgia. E assim, o diagnóstico, como que eu sei se eu tenho fibromialgia? Tem que ser uma equipe multidisciplinar para fazer esse diagnóstico, porque primeiro, você tem que excluir outras doenças que causam essa dor crônica, e são os pontos, né? São vários, é uma dor musculoesquelética, ela é generalizada pelo corpo inteiro, tá? Causa fadiga intensa. O cansaço de uma pessoa com fibromialgia é diferente do cansaço de uma outra pessoa. A gente fala de névoa mental, que é a fibrofog, né? Que é uma névoa mental. Ela dá dificuldades cognitivas na pessoa, distúrbios de sono. Então, se a pessoa, você está em casa, esse aqui é o meu maior apelo, sabe? Se você está em casa ou está ouvindo essa entrevista e não sabe o que você tem, porque antes do diagnóstico a pessoa sofre muito, porque não entende porque está cansado, toma vitamina, faz várias... E, às vezes sente dor, não sabe nem explicar. Sente dor, não sabe explicar, porque a dor anda. Hoje está doendo muito o pé, daqui a pouquinho começa a formigar o outro pé, daqui a pouquinho vem pro ombro, daqui a pouquinho vem pra cabeça, aí vai pra mão, aí daqui a pouquinho tá no joelho, o quadril, coluna. Então assim, você não sabe, você sente, parece assim, você fica meio perdido mesmo. Então eu falo, se você tá com esses sintomas, vá até um profissional para fazer a avaliação. Você consulta uma, consulta duas, vai excluindo outras doenças até chegar no diagnóstico correto da fibromialgia. Aí sim você consegue fazer um tratamento para ter uma melhor qualidade de vida. E o mais importante, Roberto, que para mim é o mais sofrido, é que essa doença ela não deixa que a pessoa tenha qualidade de vida. Então é uma perda grave da qualidade de vida. Que mexe inclusive com a saúde mental também, né? Exatamente, é por isso que tem que ser uma equipe multiprofissional. Dificilmente uma pessoa com fibromialgia não vai ser indicada uma terapia, não vai ter que passar pelo psiquiatra, porque esse distúrbio do sono, imagina você sem dormir anos. E sentindo uma dor crônica, acordando, constante. Acorda de madrugada quando a dor acorda o fibromialgico. Quase todas as noites. Então, aquele distúrbio vai trabalhando, você vai vivendo sua vida normal, né? Normal assim, sofrida, porque você passa um dia, tem vezes que você levanta da cama, eu falo muito que eu dei chikungunya. A fibromialgia é aquela dor da chikungunya, só que não passa, não melhora, né? E todos os dias. Então, assim, é um sofrimento muito grande, Roberto. Pois a gente até citou como vereadora, na verdade hoje a gente está falando de um tema muito específico e muito importante, até porque ontem foi uma data também para lembrar da importância da conscientização, da gente levar informação a respeito da doença. A gente citou vereadora porque você é uma vereadora super atuante e que também sofre com a doença. Então, assim, você sente literalmente na pele tudo o que a gente está falando. Sim, Roberta. E assim, nós sabemos que a pessoa que tem fibromialgia, ela tem que ser acolhida, porque a dor é real.
A dor é real, mas não vê, ninguém vê. Se a pessoa tiver com a pressão alta, tiver com diabetes alta, todo mundo fica comovido. Não, descansa, fica aqui. Agora, você falar que tá com dor, ninguém te dá ouvidos. E nós sofremos muito preconceito, sabe? Eu custei muito a aceitar essa doença crônica. Custei demais. Só esse ano mesmo que eu toquei no assunto. Os outros 4 anos da vereança eu nunca toquei no assunto. Porque para mim era difícil aceitar, né, que eu tinha uma doença, que eu tenho, né, uma doença crônica que não tem cura e que eu vou ter que conviver com dor o resto da vida. E assim, algo alarmante é que uma grande parcela das pessoas que sofrem com fibromialgia tendem a ter uma doença degenerativa, como Alzheimer, sabe? Isso é muito sério. Nós hoje, ouvindo isso, sabendo que você tem uma chance maior de ter um problema desse, isso não é fácil, né, para as pessoas que têm fibromialgia saber desse prognóstico tão negativo. E nós sabemos também que existem muitas leis sobre isso, mas que hoje nós precisamos avançar muito nessa questão. É por isso que eu vim aqui também para fazer o convite a todos, e não somente, Roberta, às pessoas que sofrem com essa doença, mas também para os familiares, porque a pessoa que tem fibromialgia, se ela não tiver uma rede de apoio, dificilmente o tratamento terá êxito, sabe? O papel da família é fundamental. É fundamental, né? Porque eu tenho vários depoimentos de mulheres, e agora que depois que eu assumi, né, a doença, né, que eu assumi em termos que eu falo, né, e divulguei sobre isso, as pessoas entram em contato comigo, por hoje eu estar como uma pessoa pública, e falam que a família não acredita, que os filhos, porque a pessoa deixa de produzir, ela não aguenta fazer uma comida direito, não aguenta ficar em pé muito tempo, né, nos períodos de crise é pior, né, e aí fala que a família meio que tem um certo preconceito, coloca como que a pessoa está sendo poliqueixosa, ou que está sendo mole na vida, e essa pessoa, algumas 2 ou 3 pessoas já falaram que já pensaram em suicídio. E dificilmente uma pessoa que sofre de dor crônica, independente se é fibromialgia ou outra doença, dificilmente um momento da vida ela não pensou que a vida tá muito difícil, sabe? E já pensou em coisas piores, sabe? São vários fatores que afetam, exatamente, né? Mexe muito com o emocional. O emocional fica totalmente abalado. É onde que eles falam que é doença psicossomática, mas não é, né? O conjunto de dores, de falta de sono, da memória, a pessoa perde a memória, né? É uma névoa mental mesmo, uma confusão mental que acontece. A pessoa, ela acaba ficando mesmo deprimida, né? E precisa realmente dessa rede de apoio. E justamente por isso vai acontecer na Câmara Municipal essa audiência pública, justamente para chamar a atenção das pessoas, da sociedade de modo geral, de quem sofre com a doença, familiares, como você citou, próximo dia 21 de maio, às 19 horas lá na Câmara Municipal, essa audiência pública, Aline. E é justamente para isso, o que nós podemos fazer por essas pessoas, quais são as políticas públicas que a gente pode desenvolver no município para dar esse acolhimento tão importante, né? Sim, é muito importante porque essa doença, ela é um desequilíbrio que acontece na forma como que o cérebro processa a dor, sabe? A forma que eu processo a dor é diferente da pessoa que não tem fibromialgia. Então a gente fala que é a modulação da dor, né? O cérebro não modula essa dor. Então, às vezes, para você ficar em pé um dia inteiro, você vai sentir as pernas cansadas. O fibromialgico, a dor vai espalhar para o corpo inteiro, pontos terríveis de dor, principalmente a articulação. Então, assim, é diferente a forma. Então, isso é clínico, por isso que é difícil, né? Por isso que tem tanto preconceito, e é por isso que nós estamos fazendo essa audiência pública. Teremos lá. A audiência pública, Roberta, nós sabemos que é uma forma democrática, né, da pessoa, dar voz para todos, né? A gente pode criar políticas públicas, vai ter escuta, né? O público que estiver presente, ele vai poder escutar, ele vai poder falar, vai ouvir e vai poder falar, manifestar. E isso é uma forma de transformação. Nós sabemos que é uma forma de transformação. Então, essa audiência pública, ela é muito importante. Nós vamos ter especialistas na área, vamos ter nutricionista para falar, porque é a própria alimentação, né? Nós sabemos que tem uns alimentos que inflamam o corpo, e o fibromialgico não pode ter nada inflamado, porque já está naturalmente tudo inflamado, né? Então, é como se o corpo tivesse fios desencapados, os nossos nervos tivessem como fios desencapados, né? A sensibilidade é muito aflorada. E então vão ter esses profissionais para mostrar o que pode fazer
de acordo com esses sintomas e ter uma melhor qualidade de vida. O doutor Sardinha, o ortopedista, Carlos Eduardo Sardinha, ele recebeu com muita alegria o meu convite. É uma pessoa muito comprometida e ele é especialista em dor. Ele é o único na região que faz parte de uma associação internacional. Então ele vai explicar muito bem atualmente sobre a fibromialgia ser considerada doença e por quê. E outros profissionais, psicólogos também estarão, fisioterapeuta, todos os profissionais, eu tentei colocar uma fala de cada profissional por conta da necessidade de ter um tratamento multidisciplinar. Ou seja, vai ter uma visão geral de tudo, inclusive aí para quem não está conseguindo trabalhar, né, Aline, ter esse respaldo do INSS, ou mesmo uma aposentadoria, é importante saber dos direitos também. Exatamente. A pessoa com fibromialgia hoje, em Minas Gerais, Roberto, desde 2024, ano passado, que já se tornou lei. A fibromialgia é considerada doença, deficiência física invisível ou oculta. Então, hoje existe esse reconhecimento, já está também, vários outros estados da federação também já reconheceram, alguns municípios também regulamentaram a lei, aqui em Umbau também vou entrar com essa lei para poder incluir outros direitos a nível da nossa população. E vai estar também está também no Senado tramitando, tá? De se tornar deficiência física invisível, de ser considerado no Brasil todo. E nós também estamos convidando para estar presente, fazendo parte da mesa, na audiência, o secretário de Saúde, que vai poder contribuir e muito para a política pública aqui no nosso município, na questão do tratamento. Incluir na linha de cuidados, porque a pessoa tem outras doenças que são incluídas na linha de cuidado, ou seja, ela é atendida não somente por um reumatologista, e sim por um nutricionista, um assistente social, um fisioterapeuta, tudo naquele momento. Equipe múltipla. Uma equipe. Então, assim, eu solicitei que seja incluída. Hoje já se faz a carteirinha do fibromialgia, já existe a lei da carteirinha, já existe a lei do cordão de girassol. Que vale, inclusive, para o bar, né? Que vale já. Isso já pode adquirir. Já pode. Lá na audiência a gente vai explicar melhor também, porque é só levar os documentos, um laudo do médico, os documentos pessoais e uma foto, levar lá na Secretaria de Saúde, que eles vão emitir essa carteirinha gratuitamente a todos que necessitarem. E as vantagens da carteirinha, Aline, são muitas, né? Sim, são muitas, A gente tem o direito da questão de prioridade, nos locais, porque isso parece bobeira, mas não é, porque tem hora que a gente não dá conta mesmo de estar numa fila, a pessoa quando está na crise, ou às vezes até fora da crise, que a dor não passa, por mais que você esteja em tratamento, alguma dor você está sentindo, é muito difícil não ter dor nenhuma, só que a gente acostuma, e isso também não é muito legal, você acostumar com a dor, porque o corpo entende que está dando conta, então ela só vai aumentando, e fora outros estresses que acontecem a nível de bioquímica mesmo no corpo, que o doutor Sardinha vai explicar isso muito bem lá, sabe? E uma outra questão que nós estamos também pleiteando, a Secretaria de Meio Ambiente, o secretário de Meio Ambiente foi convidado por conta do setor de trânsito. Aquele adesivo de PCD, ele hoje, pela lei, ele pode ser emitido para a pessoa com fibromialgia. A carteira de identidade também, já tem a carteira de identidade nova, ela já vem com a questão de PCD nela, já vem identificado. E depois dessa lei em Minas Gerais, nós também temos esse direito. Então, isso tudo a gente vai tentar alinhar junto ao delegado, doutor Bruno, se eu não me engano, que é o que é responsável, e com o secretário de Meio Ambiente. Então, nós estamos tentando ver essas questões legais para os direitos do fibromialgico. E também a questão da medicação, Roberta. O secretário de Saúde também vai receber essa demanda, esse pedido de ter remédios a nível da farmácia municipal, incluir no REMUME, que é a lista de medicação que é dada, para também alguns remédios para a fibromialgia. E olha que bacana, Aline? A gente pesquisou aqui que a doença atinge cerca de 2 a 3% da população brasileira. Então, quem está neste momento nos ouvindo em casa, no carro, no trabalho, consegue identificar em você que está levantando essa bandeira, que sente na pele essa questão, trazendo esse evento, promovendo essa audiência pública que é tão importante e que muita gente nem sabia que poderia ter a carteirinha, que poderia ter acesso aí a tanta coisa. E que orgulho será, para o UBA lançar um projeto desse, ser destaque na região, porque a gente está falando de 2 a 3%, então é muita gente com a doença, Aline? É muita gente e a gente fica preocupado, a gente fica um pouco receoso que a subnotificação em UBA,
é muito grande. Muitas pessoas sofrem, não conseguem fazer o tratamento correto porque não tem o diagnóstico correto, né? Às vezes a pessoa acha tem uns que sofrem, que não vão, assim, que o médico do posto, até o próprio médico do posto, que eu digo de qualquer local, né, também não entende e tem um certo preconceito, tá? Já vem um paciente poliqueixoso, isso aí tem dor para todo lado. Então, assim, eu vejo relato isso, né? Aqui na rede de saúde de Ubá, na atenção básica, eu nunca vi relato de acontecer, não, mas em consultórios particulares, eu já tive alguns relatos da pessoa ver que o próprio médico, às vezes, vai com um descaso, porque às vezes ainda não pensou no diagnóstico da fibromialgia, porque por ser essa doença de difícil diagnóstico a princípio, né? Você tem que descartar todas as demais para poder chegar no diagnóstico correto. E lembrando que é físico, né, Aline? A pessoa realmente sente aquela dor. Ela não está achando que sente a dor, ela sente essa dor. Roberta, a dor é real e ela é debilitante. É uma deficiência física, só que é invisível, né? A deficiência nossa na forma que lá no cérebro. Não é uma deficiência que está no meu braço, no meu olho, no meu nariz, na minha boca, na minha perna. É uma deficiência lá no cérebro, que não modula essa dor, né? E com isso causa coisas incríveis de fadiga, de você não conseguir levantar, de ter um filho seu chorando, querendo uma comida e você não conseguir ir lá fazer essa comida. Aí você vai arrastando, porque a mãe tira força de onde que tem. A maioria das pessoas acometidas são mulheres, né? Então a mulher já tem essa questão dela tem toda a carga de ser mulher. Já tem toda a carga de ser mulher. Então, assim, não é fácil, precisa sim da pessoa ser reconhecida, e muitas pessoas se sentiram aliviadas. Não por outro ter a doença, mas de saber que não está sozinha no barco, né? E assim, com essa, só da divulgação no Instagram dessa audiência pública, foram muitas pessoas que entraram em contato, que sofriam, alguns têm diagnóstico há tempos, outros não têm diagnóstico, mas que já identificou, né? Então, assim, eu acho que vai ajudar muitas pessoas. E depois que eu conheci mais sobre a doença, que eu estudei mais, que eu, né, busquei mais informação, foi mais fácil de identificar. Que hoje eu sei quando eu tô deitada, que eu não consigo levantar, ou que eu faço força um dia inteiro para se manter no trabalho, para se manter né, no laboral do dia. À noite, quando acaba a energia, eu não me culpo mais. Porque a gente se culpa, né? A gente se cobra. Hoje eu não me culpo mais. Eu falo, não, eu já dei o que, né? Dei o máximo, inclusive os 10%. Agora eu mereço, eu preciso, o meu corpo precisa. Porque a gente pensa que é fraqueza nossa. Sabe? Então, assim, é muito complicado. A parte psicológica, ela é abalada realmente. E a gente chama atenção, inclusive, aqui de toda a sociedade, de modo geral, justamente para essa empatia, né, Aline? Você falou muito bem essa questão. Nossa, já vem a pessoas queixando de dor. Então é preciso mesmo ter essa empatia, contextualizar tudo isso que você falou, como que a pessoa se sente e prestar um pouco mais atenção, dar esse acolhimento a essas pessoas, que é tão importante. Aline, então, pra gente finalizar a audiência pública, dia 21 de maio, às 19 horas, todo mundo convidado. Para quem acha que pode ter a doença, para quem já tem o diagnóstico, familiares, vai ser assim, uma audiência pública multiprofissional, com várias informações, então vale a pena participar. Sim, entendendo mais sobre a doença, a gente consegue também ter mais estratégia para ajudar, né? Então esse que é o nosso objetivo. Tá? Criar políticas públicas, né? Trazer a Secretaria de Saúde, alertar quanto ao problema real que existe na nossa sociedade, e eu convido a todos para estarem presentes, inclusive você, Roberta, tá? Sim. Se puder estar lá e estar conosco lá, né? E trazer essa informação mesmo para as pessoas, né? Puder fazer uma chamada antes no dia, né? Vou te lembrar. Claro, com certeza. A Badaró já falou que o programa está à disposição sempre, uma causa tão importante. Pode ter certeza que a gente também está à disposição. Eu agradeço pelo espaço, tá? Uma boa tarde para você e para todos que estão nos ouvindo. Obrigada, Aline. A Aline, vereadora, falando dessa questão tão importante. Então, anote aí para você não esquecer. Audiência pública, dia 21 de maio, às 19 horas, lá na Câmara Municipal. O programa Conexão Líder vai ficando por aqui. Tiago, até amanhã. Até amanhã, Roberta. Até amanhã, vereadora. Tudo de bom, uma boa tarde e até amanhã. Tchau, Se tchau. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Você ouviu Conexão Líder. De volta amanhã, 15 para o meio-dia. Só aqui, na rádio que mais informa. Líder FM.